Eu tive um problema essa semana muito grande, uma perseguição chata, que eu me vi sendo refém de dois sentimentos que me entristeceram muito. Primeiro, eu queria matar a pessoa na porrada, e eu fiquei horrorizado comigo, em descobrir que eu não sou tão crente quanto eu pensava, que eu me iro muito fácil e que eu tenho prazer em me vingar. E depois que eu percebi a burrice do que eu estava fazendo e clamei ao Espírito Santo de Deus, o Dani Girardi foi sensacional. Ele disse assim: vamos orar por essa pessoa agora. Eu falei: mas a última coisa que eu quero é que ela seja abençoada. Ele falou: não, mas vamos matar a carne. E eu orei por ela junto com ele. E cara, é impressionante como a chave muda quando a presença do Espírito Santo chega, né? E aí mudou meu sentimento de raiva vingativa, Rambo, metralhadora na face, eu comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo de algum mal que ela pudesse fazer para mim e para Eli. E aí eu fui atrás do tio Eros, fui orar com o tio Eros, porque eu vi que sozinho não dava. Por mais que eu seja velho de igreja, por mais que eu estude a Bíblia todo dia, pregue todo dia, por mais que eu esteja sempre em contato com o Espírito Santo de Deus, parece que tem hora que Deus trava de uma forma que você precise do outro, para a gente aprender que sozinho não dá para caminhar não, sozinho não dá não. E a oração deles e a comunhão com eles foi, tanto com o Dani, depois com o tio Eros, foi fundamental para a saúde, né, emocional da minha vida, para eu não sucumbir. E é engraçado que às vezes você pode olhar e falar assim: puxa, mas o cara é pastor. Não quer dizer nada, sou ser humano como você. Ah, mas ele prega há tantos anos. Não quer dizer nada, sou ser humano como você. Como a Bíblia diz no livro de Tiago, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, né? E ele orou e o céu abriu, porque o Espírito Santo de Deus não tem seus preferidos. Eu queria contar muito rapidamente, nesse tempo que eu tenho, vou acelerar o máximo que eu puder, um sonho que eu tive, e você vai se surpreender em quão detalhado ele é, assim como eu me surpreendi também. E eu creio que ele foi o start da minha vida com Deus. O meu desejo por conhecer a palavra e buscar a presença do Espírito aconteceu nesse dia. Era meu aniversário de 18 anos, e o meu pai me levou para comprar carne para a gente fazer churrasco, e eu fui dirigindo o carro dele, sem carta, confesso o pecado aqui, me perdoe, igreja. E eu fui dirigindo obrigado, amém, estou até mais leve. E eu fui comprar as carnes com ele para o churrasco, e eu tive, ao longo da minha vida, muito poucas conversas sobre Jesus com meu pai. É difícil a gente parar e discutir Bíblia, por exemplo. Eu conto na mão, eu acho, quanto a gente fez isso, até então, né? E eu naquela ânsia de estar apaixonado por Jesus e querer passar isso para ele, só que ele não dava muita abertura. E eu me lembro que naquele momento eu coloquei um louvor, já que eu dirijo, eu que escolho a música, né? Coloquei um louvor. E ele pegou e comentou alguma coisa da música assim, era uma música triste, hino antigo para variar, né? E aí ele virou e falou assim: cara, eu tenho essa dificuldade em entender. Eu falei: o que, pai? Ele falou: essa música aí, ó, parece que quando você não é de Deus está tudo bem, mas você vem para o reino de Deus, começa a acontecer um monte de problema. Às vezes não me dá vontade de ir para o reino de Deus não, prefiro ficar tudo bem. E eu olhei e eu não sabia o que falar para ele, e aquilo me deu uma crise. Porque você está entendendo? A hora que abriu a porta para falar algo, eu não sabia o que falar. E eu voltei para minha casa naquele dia, e acabou a alegria do meu aniversário. Eu fui, me ajoelhei antes de dormir, e eu comecei a orar com raiva, eu orava com raiva assim: Senhor, eu não aceito não saber o que responder. Eu preciso que o Senhor me diga o que falar. O que eu respondo para ele? No fundo eu acho que era metade do cérebro, era raiva, porque eu não sabia o que falar, e metade porque eu também não sabia responder para mim, que a dúvida gerou no meu coração também. Falei: é verdade, estou me lascando, vou voltar para o mundo. E eu tive esse sonho é transformador, prometo acelerar o máximo possível. Eu não sei se é sonho, se é visão, se é profecia, se é revelação, o nome é o de menos, o que importa é o significado que teve na minha vida. E eu vou contar para vocês com todos os detalhes que eu me lembro, e eu tenho certeza que vai falar de muitas formas com muitas pessoas, e eu vou mostrar por que eu estou falando, que tem tudo a ver com o Dani e com o tio Eros. No meu sonho eu acordei e eu estava voando, e eu olhei para baixo, era um deserto. Aonde eu conseguia enxergar, para todos os lados era deserto, totalmente seco, uma areia vermelha, uma areia, sabe aquela que você passa a mão suja, fica sujo o carro, fica suja a roupa, fica sujo o pé, uma areia que gruda, avermelhada, estranha. E eu olhei assim, eu estava voando bem no alto, só que eu estava travado.
E no que eu olhei para baixo, eu comecei a ver só pessoas que eu conhecia. Era gente da igreja, era gente da escola, era gente de academia, era amigo da vida, era, enfim. E todos eles deitados, e eles todos deitados com os olhos fechados e com as mãos abertas, parecia uma estrela do mar, olhando assim de cima, todos eles deitados e o olho fechadinho. E no meio deles, quando eu reparei, passava um cara entre eles com uma roupa preta, e ele não tinha pé, ele flutuava em cima de uma fumaça preta, e ele ficava andando no meio dessas pessoas, e ele passava e ele ficava olhando assim para o rosto de uma por uma, e quando ele via que a pessoa estava dormindo, ele se levantava satisfeito e ia para a próxima. Ele ia de uma por uma. E em determinado momento ele passava e ele olhava uma pessoa, e a pessoa abria o olho e olhava para ele. Aí ele passava a mão no rosto e sorria. Só que era um sorriso muito falso. Só que a pessoa olhava aquilo, sentia confortável e dormia de novo. Atrás dele tinha um outro cara. Atrás dele passava um homem, era bem pequenininho, e ele era saltitante, ele era feliz, ele trazia música junto onde ele ia, e ele ia pulando assim, feliz, e ele tinha na barriga dele assim, sabe um estômago de vaca, como se fosse aquele odre, né, com água, e ele passava de um por um, e ele pegava, e ele colocava água no copo assim, e ele acordava as pessoas, ele chacoalhava a pessoa, olhava para ele, ele falava, toma isso aqui vai te fazer bem. E as pessoas cuspiam nele. Me deixa dormir em paz. Você vem me perturbar, eu não quero, não me encha. E cuspia nele, xingava ele. Ele olhava, tudo bem, devolvia a água dentro do negócio, tampava e ia pulando para o próximo. E o que eu achei incrível é que uma pessoa acordou e ela quis aquilo que ele oferecia. E ele pegou, colocou a água, derramou na boca da pessoa. Aí aquela pessoa, quando ela bebeu água, começou a engasgar, aí a pessoa levantou e começou a vomitar areia, mas vomitava muita areia, areias acumuladas de anos e anos, muita areia, um monte assim. E quando a pessoa levantava, ela estava limpinha daquela areia, ela estava branca, limpinha. E aí ele dava um copo d'água na mão dela, e aí quando ela pegou o copo d'água, o chão começou a tremer. O chão tremeu, e saiu uma estrada. A estrada estava enterrada, mas quando ela bebeu água, aquele chão tremeu e saiu para fora, e a pessoa viu um caminho, e lá na frente tremeu, saiu uma porta. E a porta, você olhava lá dentro, tinha um jardim que não tinha nada a ver com aquele deserto. A pessoa, quando viu aquilo, ela saía correndo, mas feliz, assim, com propósito de vida, com um alvo ao ser alcançado. Ela falou, cara, eu não sou desse deserto, eu sou de lá. E ia correndo feliz, e o copão d'água na mão, ia feliz. Só que nesse momento que ela se levantava, aquele homem da fumaça preta, ele viu aquela cena e ele deu um assobio. Ele colocou os dedos assim, assobiou. E do meu lado, como se fosse uma nuvem, começou a girar assim, e começou a sair um monte, mas parecia mosca, sabe, gafanhoto, um monte, uma nuvem de seres. E quando eu olhei bem, não era mosca, parecia um bebê recém-nascido, só que ele não tinha rosto, era só a boca. E ele vinha voando igual mosca para cima dessa pessoa. E eles ficavam dando rasantes nos pés. Aí ele passava assim nos pés das pessoas, e a pessoa tropeçava. Só que aí quando ela ia cambaleando, ela tomava um gole d'água, levantava, ia de novo. Aí vinha aqueles seres de novo e batia, e ela balançava, tomava um gole d'água, levantava de novo. E aí eles não conseguiam tocar nela. Então esse homem ficou muito nervoso, e como se ele falasse assim, eles não estão resolvendo, vai ter que ser eu mesmo. E aí ele arrancava a capa assim, ó. Quando ele arrancava a capa, era um monte de braço e perna, era um bicho horroroso. E ele ia para cima da pessoa, e no que ele bateu na pessoa, aquela pessoa caiu. E quando aquela pessoa caiu, ela não conseguiu levantar mais, a água caiu para longe dela, o copo caiu. E o que eu achei incrível é que eu vendo o sonho, eu queria esticar a mão para tocar, sabe, para ajudar, mas não conseguia, porque eu estava só vendo aquilo, né? E eu comecei a ficar desesperado, porque eu falei, não, cara, você está quase chegando na porta, levanta, falta pouco. Só que a pessoa não tinha forças, ela tinha acabado as forças. E aí nisso, quando eu achei que estava tudo perdido, né? Uma outra pessoa também bebeu água lá atrás.
E essa outra pessoa veio correndo. E quando ela passou correndo, naquela alegria, ela olhou, falou: o que você está fazendo aí, irmão? Enganchou no braço dele, levantou ele e dividiu um pouquinho da água dele com o cara assim. Falou: bora nós dois aqui. E foram os dois juntos. E aí aquele ser ficou muito irado e ele ia para cima dos dois. E aqueles dois caíam. E aí vinham outros 3 que estavam enganchados. E aqueles 3 engancharam naqueles 2. Chegou uma hora que tinha tanta gente enganchada, que quando aquele ser foi para cima, ele se deu de cara com uma parede invisível, um vidro, e ele não conseguia chegar mais. Na unidade daquele povo, ele perdeu o acesso a eles. E ali eu entendi que o inferno não pode contra a igreja de Cristo mesmo. Quando eu acordei, ficou muito claro para mim. Eu falei: Senhor, é isso. O ataque de Satanás, o desespero do diabo é para me pegar de volta, porque antes eu era dele, agora eu não sou mais. Eu conheci o Senhor Jesus, eu bebi da água da vida, eu fui resgatado da minha cegueira, e eu tenho um destino, eu tenho uma casa, eu sei para onde eu vou, meu Deus do céu. E Ele não vai me deixar em paz, e Ele não vai te deixar em paz. Então o ataque vem, a opressão vem, a perturbação vem. Ai, que maravilha! E o que eu acho incrível é que eu sempre achei que ser forte, ser autossuficiente era possível, e não é possível. Precisamos viver em igreja, precisamos uns dos outros, precisamos ter humildade de pedir ajuda, e precisamos ter sensibilidade de perceber quem precisa ajuda e se importar. E é nessa unidade, nessa caminhada, que nós cumpriremos a lei de Cristo, nós cumpriremos a nossa caminhada, o diabo não nos toca, e o céu passa a ser só uma questão de tempo. E em breve estaremos lá, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela igreja, muito obrigado pelo Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Que o nosso coração ferva, Senhor, em Te conhecer cada dia mais, em transbordar da Sua presença, não só para nos enchermos da Sua palavra, mas para podermos também levantar os que estão caídos do nosso lado. Existem, Senhor, pessoas aqui que sofrem e não têm coragem de buscar ajuda porque têm vergonha do julgamento. Senhor, derruba isso em nome de Jesus. Não podemos ter isso entre nós. Devemos ter sensibilidade, sim, de nos importar, de abraçar. Se o irmão pedir uma oração: irmão, ore por mim. Beleza, vou orar por você lá em casa. Coisa nenhuma, vou orar agora. Já abraça, já estende a mão, já dá um beijo, já segura no ombro. Fala: cara, você não está só. Somos falhos, somos incapazes, mas somos interessados. Estamos dispostos a sermos instrumentos do Senhor para cura, manutenção, levantar o caído e para continuarmos juntos até o último dia. Em nome de Jesus. Amo vocês. É isso aí. Glória a Deus.